Vamos continuar a leitura e análise do livro Os Mensageiros de Chico Xavier, cujo autor espiritual, como sabemos, é André Luiz. De seguida, dirige-se à crosta terrestre, onde permanecem uma semana num lar humilde, verdadeira oficina do nosso lar, na Terra, participando em atendimentos a encarnados e desencarnados, sobressaindo preciosos ensinamentos sobre reuniões mediúnicas. Portanto, o capítulo 10 tem 5 personagens, que é Vicente, Joel, André Luiz, Higino de Salcedo e Gaspar Lourenço. O local é a colónia do nosso lar, no Ministério da Comunicação. Aqui temos o que estamos a visualizar, o plano central da cidade espiritual do nosso lar, onde destacamos o Ministério da Comunicação, o Ministério da Comunicação, o Ministério da União Divina, o Ministério da Elevação, o Ministério do Auxílio, e, por fim, o Ministério da Comunicação, que já tinha dito. Médium que faz mau uso das percepções que lhe foram dilatadas antes de reencarnar, a fim de que as utilizasse em benefício do próximo. Sofre de grandes perturbações como consequência desse mau uso. Vamos então ler e analisar o capítulo 10, a experiência de Joel. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou. Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes do socorro no auxílio e estou mais forte. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e, quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo. Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou melancólico sorriso e falou. Fiz a minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressionou, no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado? Perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e, quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições subtis para o desempenho de futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito das minhas obrigações. Infelizmente, porém, mas porquê? Indaguei. Perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. O que diz? Tornei admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldade.
Imagino que com o cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar as minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências progressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até ao fim. Em seguida continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamamento da esfera superior corria apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança das minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contactos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo das minhas recordações adormecidas. Como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando lhe envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever os meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpelá-los, ousadamente, no capítulo da minha satisfação egoística. Despendia um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades, a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto como eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam a atenção para os problemas sérios da nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam um testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer a vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse à obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente às expectativas dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o Sr. Higino de Salcedo, grande proprietário de terras que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas de Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lourenço, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa,
de sensação em sensação. Eu que renascera, recordando para edificar alguma coisa útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem em quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando-lhe a destra a fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entrega às impressões do passado. Volta ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Vamos agora a uma breve análise deste capítulo, uma vez feita a leitura. Joel, que faculdades tinha Joel e porque fracassou ele? Joel saiu preparado do nosso lar e fracassou no mundo. A sua tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e por isso recebeu no Ministério do Esclarecimento um tratamento especial que lhe aguçou as percepções, como acabamos de ouvir, partindo para a Terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito das suas obrigações. Mas Joel, deixando-se empolgar pela curiosidade doentia, aplicou a sua faculdade mediúnica somente para dilatar as suas sensações. No quadro das suas tarefas mediúnicas estava a recordação de existências passadas como uma expressão indispensável ao esclarecimento coletivo dos semelhantes. Existe, porém, uma ciência de recordar que ele não respeitou como devia. Sentia, intuitivamente, a vívida lembrança de suas promessas em nosso lar. O coração estava repleto de propósitos sagrados. Ele trabalharia, espalharia muito longe as vibrações das verdades eternas. Contudo, a excitação psíquica aos primeiros contactos com o serviço fez rodar os mecanismos de recordações adormecidas e ele lembrou a sua penúltima existência, quando fora Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos tempos da Inquisição Espanhola. Passou a procurar então cada um dos seus companheiros de lutas religiosas para reconstituir os passos de todos eles, por curiosidade, sem qualquer propósito benfazejo. Exigia assim notícias de bispos, de autoridades políticas e de padres amigos que haviam errado tanto quanto ele mesmo. As advertências dos amigos espirituais não cessaram. Sofredores batiam-lhe às portas. Seus companheiros tinham um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e serviços semanais de instruções evangélicas nas noites de terças e sextas-feiras. Mas Joel só queria saber das suas descobertas pessoais, sem qualquer proveito útil. Esquecia que o Senhor lhe permitia aquelas reminiscências não por satisfazer-lhe a vaidade, mas para que entendesse a extensão dos seus débitos e se entregasse à obra do esclarecimento e conforto aos feridos do mundo. Passou assim a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação, transformando a lembrança em viciação de personalidade. Perder a oportunidade de redenção e o pior era o estado de alucinação em que agora vivia. Com o erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas passaram a constituir-lhe doloroso martírio. Falámos em médium e em mediunidade e podemos perguntar o que é um médium? Segundo o livro dos Médiuns, no capítulo 14, questão 159, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse facto médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva.
É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenómenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As primeiras são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, e dos escreventes ou psicógrafos. Mas, segundo Chico Xavier, a pessoa sã, em plenitude dos seus valores físicos, pode perfeitamente estudar a própria mediunidade e ver qual o caminho que as suas faculdades mediúnicas podem tomar. Médium quer dizer medianeiro, intermediário. Mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Depois deste breve apontamento, e tendo presente também a experiência de Joel, leva-nos a pensar que muitas vezes os desequilíbrios que vamos encontrar lá do lado lá podiam ter sido evitados se tivéssemos estado atentos ou bem ao trabalho sério. A mediunidade deve ser entendida como uma ferramenta de trabalho em prol dos necessitados e nunca para proveito próprio. Deixando com as palavras de Chico Xavier, nunca nos cansaremos de repetir que a mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará connosco. Chico Xavier. Que a paz esteja com o coração de todos, bem-aja. Obrigado pela vossa atenção.